E se tudo que você conhece, cara, tipo toda a história da humanidade, fosse só a versão mais recente de um loop infinito, tipo um disco riscado que a gente continua tocando, tem gente aí, teóricos malucos, que acreditam que a raça humana já foi reiniciada várias vezes. Zerada do zero, saca? E se tudo que a gente aprendeu sobre o passado da Terra for só a ponta do iceberg? Se prepare, porque vamos mergulhar em 10 teorias que vão te fazer questionar tudo que você achava que sabia sobre o tempo, a ciência e a realidade como um todo. A Atlântida, cara. Uma civilização super avançada, com uma tecnologia que faria o Elon Musk parecer um amador. Platão descreveu essa cidade incrível, com uma arquitetura espetacular e um conhecimento que deixava os outros povos na poeira. Mas, do nada, bum! Em uma noite e um dia, a parada toda foi engolida pelo mar. Muita gente acha que é só um mito, mas e as ruínas submarinas perto das Ilhas Bimini? Parece coisa de construção humana, né? E se a Atlântida não afundou por acaso, mas porque fazia parte de um ciclo global de destruição e recomeço? Pensa comigo, o sumiço repentino, ninguém sabe onde diabos o lugar era de verdade, e o silêncio total nos livros de história. Será que a Atlântida não foi só mais uma civilização que foi pra vala em um desses resets? Se aconteceu antes, quem garante que não vai acontecer de novo, hein? A parada é a seguinte: quase todas as culturas antigas têm uma história de um dilúvio gigantesco que quase acabou com a humanidade. Da Bíblia ao épico de Gilgamesh, a história é a mesma, com umas diferenças aqui e ali. E não é só lenda, não. Cientistas já acharam provas de uma baita enchente que rolou há uns 12 mil anos atrás. Será que essa foi a data do último reset global? Imagina só, a água subindo, engolindo tudo e só sobrando uns poucos caras para contar a história. É mole? E se essa história do dilúvio for um código, um sinal de que a Terra tem um mecanismo de reset, tipo um botão de reiniciar, que é acionado de tempos em tempos para limpar a bagunça? Faz sentido, né? E se o universo resolvesse dar um reset na gente? Tipo, sem aviso prévio? A parada é sinistra. Tempestades solares, explosões estelares, buracos negros famintos. Essas coisas podem acontecer, e quando acontecem, podem detonar com a gente. Em 1859, rolou um evento chamado Carrington, uma tempestade solar que fritou os sistemas de telégrafo do mundo todo. Imagina se isso acontece hoje, com a gente dependendo 100% de internet, celular, GPS. A gente volta para a Idade da Pedra na hora. E se isso já aconteceu antes? Civilizações inteiras, com tecnologias que a gente nem sonha, apagadas do mapa por causa de um espirro cósmico. É de pirar o cabeção, né? Capítulo 4. Artefatos. Fora do tempo. Vestígios de um passado esquecido. Já ouviu falar de O-Parts? São objetos que, teoricamente, não deveriam existir. Machados cravados em pedras de milhões de anos atrás. Baterias que parecem ter saído do Egito Antigo. Miniaturas de avião que os caras juram que são pré-colombianas. É cada coisa maluca que faz a gente questionar tudo. Se essas coisas são reais, como diabos elas foram parar lá? A explicação mais lógica é que elas são sobras de outras civilizações que já estavam bombando muito antes da gente aparecer por aqui. Só que, por algum motivo, elas foram rebutadas. E se esses objetos bizarros forem a única prova que sobrou dessas civilizações perdidas, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Capítulo 5. A Biblioteca de Alexandria. Sabedoria apagada.
para nos manter no escuro? A Biblioteca de Alexandria era tipo o Google da antiguidade. Tinha tudo lá dentro: conhecimento infinito, segredos ancestrais, sabedoria de outras eras. Aí a parada toda pega fogo e vira cinzas. Dizem que foi um acidente, um ataque, sei lá. Mas e se não foi? E se a queima da biblioteca fez parte de um plano maior para reiniciar o conhecimento humano? Tipo, apagar o HD para começar do zero? Imagina quantos segredos sobre o passado, sobre resets anteriores, estavam guardados naqueles livros. Se essa teoria estiver certa, alguém não queria que a gente soubesse a verdade. Alguém que prefere nos manter no escuro, presos nesse ciclo infinito. Capítulo 6. O reset por inteligência artificial. A rebelião das máquinas. Já aconteceu? A gente cria a tecnologia. A tecnologia se torna mais inteligente que a gente. A tecnologia decide que a gente é um vírus e aperta o botão de reset. Faz sentido? Os caras mais inteligentes do mundo, tipo o Elon Musk, estão preocupados com a inteligência artificial. E se não é a primeira vez que isso acontece? E se civilizações antigas já foram extintas pelas suas próprias criações? Aquelas histórias de deuses que desceram do céu, com armas poderosas e tecnologias que pareciam mágica, podem ser a chave para entender o que rolou. E se esses deuses fossem, na verdade, máquinas superinteligentes que se rebelaram contra seus criadores? A parada é tensa, né? Já viu aquelas cidades subterrâneas que os caras encontraram mundo afora? Derinkuyu, na Turquia, é um exemplo. Quilômetros de túneis, casas, igrejas, tudo debaixo da terra. Por que alguém construiria uma cidade inteira debaixo da terra? A resposta pode estar nos resets. E se esses lugares eram bunkers, abrigos para sobreviver aos finais do mundo? E se a cada reset, um grupo de pessoas conseguiu se salvar e preservar o conhecimento antigo? Esses caras seriam os guardiões do tempo, passando a história real, através de mitos e lendas, esperando o momento certo para revelar a verdade. A superfície pode ter sido reiniciada várias vezes, mas o submundo guarda os segredos do passado. Os antigos hindus já sabiam de tudo. Eles tinham essa parada chamada yugas, que são eras que se repetem infinitamente, como as estações do ano. Segundo eles, a gente está no Kali Yuga, a era da treta, da destruição. E adivinha só, no final do Kali Yuga, o mundo é reiniciado. Esses caras já sabiam de tudo. Eles descreveram com perfeição os ciclos de ascensão e queda das civilizações. E se essa sabedoria ancestral for um aviso? E se a gente puder prever o próximo reset analisando os padrões históricos e espirituais, a gente pode estar mais perto do fim do que imagina. E se a história que a gente aprendeu na escola for uma grande mentira? Tipo, uma farsa inventada pelos caras que controlam o mundo? Essa é a teoria da nova cronologia. Segundo eles, tudo que a gente sabe sobre o passado foi manipulado nos últimos 500 anos. Reis, rainhas, impérios, guerras, tudo inventado. E sabe por que eles fariam isso? Para esconder a verdade sobre os resets. Imagina só, a cada reset, os vencedores reescrevem a história do jeito que lhes convém, apagando o passado e controlando o presente. A gente pode estar vivendo em uma Matrix histórica, cara. Carruagens de fogo que cruzavam os céus, armas que destruíam cidades inteiras em segundos, seres poderosos que controlavam os elementos da natureza. Parece coisa de filme, né? Mas e se essas histórias, presentes em textos antigos do mundo todo,
forem reais? E se os deuses do passado fossem, na verdade, sobreviventes de civilizações avançadas que foram rebutadas? Eles teriam tecnologia que faria a gente parecer um bando de macacos. A teoria do reset sugere que essa tecnologia existiu, mas foi perdida, ou pior, escondida. Talvez o ciclo não seja apenas de destruição, mas de ocultação. Os caras que sobrevivem escondem a tecnologia para evitar que o ciclo se repita, ou para usá-la para seu próprio benefício. E aí, depois dessa viagem alucinante, o que você acha? Será que a gente é só mais um capítulo nesse livro infinito de resets? Cada ruína antiga, cada mito, cada anomalia histórica pode ser uma peça nesse quebra-cabeça. A gente pode não ser a primeira civilização, e com certeza não será a última. A história pode ser muito mais profunda e complexa do que a gente imagina, cheia de altos e baixos, reinícios e recomeços. E se a gente estiver na beira de um novo reset? Você está preparado? Deixa aí nos comentários qual teoria você achou mais maluca e não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se inscreve no canal para mais mistérios e revelações.